Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu caríssimo irmão e irmã que acompanha este podcast. É uma alegria enorme estar aqui de novo com vocês. E eu, sinceramente, não conhecia muito a história de São José. Conhecia em partes, claro, mas não conhecia como um todo, né? E foi através deste episódio, né, de São José, a parte 1 e 2, né, que eu comecei a aprender sobre a história de São José e realmente me apaixonar por ele. Então, meu irmão, minha irmã, você pode clicar nesse card que está aparecendo em algum lugar aqui em cima e assistir a parte 1 e 2 deste episódio de São José para também aprender e se apaixonar pelo glorioso São José. Meu irmão, minha irmã, agora você verá a terceira parte sobre São José e aprenderá mais sobre este grande santo. E isso você só encontra aqui, no podcast A Santa Igreja Católica. E Leandro, depois, até esse momento da história de São José aí, vemos que houve a anunciação e Jesus nasceu. Qual foi a influência de São José realmente na criação, ali na formação da personalidade de Jesus? Porque ele foi o pai de Jesus ali, o pai, mesmo que foi o pai adotivo, ele que criou ele, né? E qual foi essa influência dele realmente na personalidade de Cristo? Então, na personalidade em si, a gente não sabe direito, porque o Cristo era o próprio Deus, né? E Deus é a suma sabedoria, né? Jesus sendo Deus, ele tudo sabe, né? Nada precisa ser ensinado para Deus. Porém, na humanidade de Cristo, São José e Nossa Senhora, eles sempre ensinavam muito as tradições, a Sagrada Escritura para o menino Jesus, as leis daquele tempo, né? Foi ensinando muito para Jesus, apesar de que Jesus era o próprio Deus, a própria sabedoria encarnada. Acabava que nesse ensinamento, Cristo, com toda a sua humildade, também ele se deixava aprender com São José e com Nossa Senhora, também o trabalho manual, né? As coisas que desde a infância Jesus já queria acompanhar São José na carpintaria. Então ele aprendeu muitas coisas mesmo. E também o silêncio de São José, a vida de oração, com certeza Jesus admirava e elogiava muito São José e tudo aquilo, né? Sobre a influência de São José na educação, na personalidade de Cristo, a gente não se sabe direito, não sabemos direito, porque Jesus era o próprio Deus encarnado. E Deus é a suprema sabedoria, né? Mas São José teve, sim, influência, porque São José ele demonstrava com o seu exemplo a sua fidelidade ao próprio Deus, e também ele ensinou muito as leis, as tradições e tudo aquilo que ele trazia consigo sobre a fidelidade a Deus, sobre os mandamentos, foi passado para Jesus. E Jesus, com grande humildade, ele admirava todas essas coisas em seu pai, São José, e também aprendeu muitas coisas na carpintaria, né? Jesus, menino Jesus, ele queria estar na carpintaria com São José também, e lá ele aprendeu também o trabalho onde um tempo depois ele também executava com seu pai, né? Ajudava ele na carpintaria. Mas, de toda forma, era mais São José que aprendia com o menino Jesus do que Jesus aprendia com São José, né? É um fato muito curioso, né? Porque a nossa humanidade ela não nos deixa chegar ao ponto total dessa contemplação. Mas aquele menino, na sua simplicidade, mesmo às vezes não sabendo falar na sua infância, no início da sua infância ali, ele mais ensinava do que São José e Nossa Senhora ensinavam para ele, né? É muito interessante. Muito bem. Agora, meu irmão, você verá uma pequena propaganda de um dos nossos patrocinadores que ajudam a manter este podcast.
isso aí, essa é a Ótica Serrana. Também aproveito a oportunidade para agradecer a Pascom, aqui de Venda Nova do Imigrante, da Paróquia São Pedro, né, pela parceria, né, que nos ajuda com os equipamentos para poder fazer essa gravação deste podcast. Também agradeço ao Brás Bose, que nos ajuda também em todas as gravações aqui, sendo nosso cinegrafista, nosso grande Brás Bose. E se você também precisa de filmar um evento, uma festa de aniversário, ou mesmo você precisa de um telão com data show, ou ainda você tem aquela fita cassete antiga e gostaria de assistir novamente, mas você não tem o vídeo cassete, você pode entrar em contato com o nosso grande amigo Brás Bose, que faz todos esses serviços e transforma sua fita cassete em um DVD. Então, assim, entre em contato com ele. O número dele é 28 999 45 70 95. Então, meu irmão, minha irmã, se você também quer ser um patrocinador e ajudar na evangelização, não somente ajudar este podcast a crescer mais e alcançar mais pessoas, mas também a ajudar na evangelização, você pode entrar em contato comigo para que nós possamos conversar e você comece a patrocinar e realmente ajudar para que mais pessoas sejam evangelizadas e aprendam sobre a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, você fica aí com o final da terceira parte do episódio sobre São José, aqui no podcast A Santa Igreja Católica. Muito bem, Leandro. Quando eu convidei você para estar participando desse podcast, você disse que era devoto a São José, né? Que São José era seu pai espiritual, né? E de onde veio e por que realmente você é devoto a São José? Olha, minha devoção a São José, ela começa assim. Eu tive uma experiência com Deus, né? No início, na minha adolescência, eu estava com os meus 14 anos. Foi onde se deu minha conversão mesmo. Eu era católico, mas onde se deu a minha conversão. Depois eu buscando minha intimidade com Deus, com Nossa Senhora, né? E principalmente com a Eucaristia, né? Os sacramentos da igreja, eu ouvia falar muito sobre as devoções aos santos. Porém, eu não tinha um santo assim especial de devoção. Eu tentei colocar outros santos na minha vida por minha própria força. Eu via, gostava, lia a história de um santo, via alguma coisa sobre um santo e tentava colocá-lo na minha vida como sendo o meu santo de devoção. Porém, eles não permaneciam. Eu admirava e admiro muito todos os santos que passaram assim nesse tema. Porém, com o tempo, eu não dava muita atenção para São José, para a grandeza de São José. E ele mesmo, eu sinto como se ele mesmo fosse me conquistando. Aos poucos, ele foi aparecendo assim na minha vida. Claro que eu sabia que ele era o pai de Jesus, esposo da sempre Virgem Maria, mas eu não tinha uma admiração especial por ele. E essa admiração começou a ser criada em meu coração. Primeiro que começou a me encantar foi a sua pureza, mas a gente na nossa adolescência, a gente sabe que o demônio nos tenta muito, né? E São José me encantava muito com a sua pureza, com a sua virgindade e também com a sua obediência a Deus, a sua prontidão em fazer a vontade de Deus e também algo que Deus já colocava no meu coração, a pobreza, né? Então, a pobreza, a obediência e a castidade, essas três coisas mais começaram a me encantar em São José, me atrair para ele. E aí, aos poucos, eu fui levando a minha vida espiritual, minha amizade, colóquios em amizade com ele, nas minhas orações, e ele foi me concedendo muitas graças, graças espirituais, graças na minha vocação, e eu fui vendo mesmo o agir dele na minha vida, e vi como que realmente não foi eu que o escolhi, mas foi ele que me escolheu para ser o seu filho protegido. E também, refletindo um pouco sobre isso, eu vejo, se Jesus ele chamava São José de pai, quem sou eu para não chamar também? Né? Com certeza, que bacana, muito bonito. E depois de uma história tão linda que você contou sobre ele, sobre ouvir, né, a história de São José, eu acho que eu também vou tentar adquirir essa devoção a esse santo, uma devoção mais firme. Agora, Leandro, você tem uma mensagem para as pessoas saberem e entenderem que São José é um modelo para a gente, um modelo de pai, de esposo e tantos outros modelos ele pode ser. Nos deixa uma mensagem. A mensagem que eu deixo sobre São José é que ele não somente sendo exemplo de pai, de esposo,
ele também é pai daqueles que estão na vida religiosa. Como, por exemplo, o meu testemunho vem sobre a pureza, né, a pobreza e a obediência de São José. Mas também ele é um exemplo de pai, de esposo e de também exemplo para os nossos sacerdotes, ele sendo pai e educador, né, do próprio Cristo, o eterno sacerdote. Eu digo a vocês que estão procurando, iniciando sua caminhada na fé católica, que possam buscar a intimidade com São José, porque ele, como ninguém mais, sabe e nos ensina o poder do santo silêncio, o silêncio que nos traz a intimidade com Deus, e a oração verdadeira, ela é fruto do silêncio. Quando nós nos silenciamos, nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Recorra a São José, ide a José, e ele atenderá às suas súplicas. Muito bem, muito bem. Leandro, você tem mais alguma curiosidade sobre São José pra gente? Eu tenho sim. São José é incrível, né? Tem o José do Antigo Testamento. E o José do Antigo Testamento, ele acabou virando o governador do Egito, né? E no momento, também em sonho, Deus revelou a ele que o Egito iria passar uma fome muito grande. E então, José, ele providenciou que naqueles tempos de fartura se produzissem o dobro para poder guardar para o tempo de fome. E quando o povo escolhido de Deus, que é da família de José, né? José foi parar no Egito, mas ele era do povo de Deus, né? E Deus revelou lá para o povo, ide a José. Então o povo foi até o Egito e lá os filhos de Deus tiveram um alimento que os saciaram nesse tempo de fome. E da mesma forma, o nosso querido São José, ele nos sacia com o pão da vida, que é Jesus presente na Eucaristia, né? Essa curiosidade que eu venho trazer, que o José do Egito, ele trouxe e providenciou o pão, o alimento, né, do corpo, mas que São José, nosso São e glorioso São José, ele nos traz o alimento da nossa alma, que é nosso Cristo Salvador. Muito bem, muito bem. Depois, como eu já disse, depois daqui eu vou buscar mais saber sobre São José e ter uma intimidade maior com ele. Espero que você, meu irmão, também faça isso. Também gostaria de falar sobre a devoção a São José, que na igreja nós temos a dolia, a hiperdolia e a latria, né? Sim. A latria é a devoção que nós damos a Deus, que é a adoração, que é somente dada a Deus, né? E a hiperdolia é dada a Nossa Senhora. E a dolia é dada aos anjos e aos santos. A dolia é uma honra, né? Quando nós honramos os anjos e honramos os santos. Porém, e a hiperdolia, no caso, é mais do que a dolia. É o que nós damos a Nossa Senhora, uma veneração maior à Nossa Senhora. E a São José, ele sendo o primeiro de todos os santos, depois de Nossa Senhora, né? Ele tem uma devoção própria também, que se chama protodolia, que é a devoção dada a São José. Ela é um pouco maior que todos os santos. Então, todos nós, cristãos católicos, devemos ter um pouquinho mais de devoção a São José do que a todos os outros santos também. Justamente, que interessante. Essa daí, como se diz, eu ia morrer sem saber. Se chama protodolia. Protodolia, muito bem. Então, Leandro, muito obrigado mesmo pela sua participação aqui. Eu fiquei muito feliz. Quando eu pensei em São José, me veio na minha cabeça você. E tenho certeza que foi Deus que te colocou aqui nesse momento. E tenho certeza que ele fez uma ótima escolha. Eu que agradeço, Rafael. Obrigado pelo convite. E é isso aí. Nos próximos anos, né, se precisar. Com certeza. Vai ser um prazer ter você aqui de novo. Meu irmão, minha irmã, que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua participação. Sem você, nada disso seria possível. Vamos finalizar com uma oração a São José? Com certeza. Essa oração de São José é uma oração que eu rezo todos os dias. É muito simples e pequenininha. Ela vem do texto de São José. E nas bolinhas maiores do texto se reza essa oração e depois eu repito todos os dias 3 vezes somente. Mas é o que se reza nas dezenas das Ave-Marias. Então vamos rezar. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos aleu o anjo do Senhor? Valei-me, glorioso São José. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. Valei-me.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau, tchau, meu irmão. Foi um prazer estar com vocês.